O ministro Ricardo Barros, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. O senhor assina portarias hoje do Ministério da Saúde liberando recursos a UPAs e também hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Qual é o valor total dessas portarias, ministro? Nós temos aí várias UPAs que estão sendo beneficiadas com esses recursos. Benedito Gonçalves, Santa Maria, São Leopoldo, Sapiranga e Tramandaí, que dão 12 milhões e 300 mil reais por ano de financiamento. Temos emendas parlamentares, muitas emendas que foram pagas aí para o Rio Grande do Sul, dos parlamentares gaúchos, na ordem de 33 milhões e 500 mil reais. Isso é um pagamento único de parcela de emendas. E temos mais 18 milhões de reais que são serviços de santas casas e hospitais filantrópicos que estarão recebendo por serviços que já estão sendo prestados, várias entidades recebendo recursos, e que é para essa finalidade a nossa visita aí do Rio Grande do Sul, anunciando muitos milhões de reais e mais recursos para a saúde, que decorre daquela economia de 1 bilhão e 50 milhões de reais que eu fiz nos primeiros 100 dias de governo. Tá. Ministro, essas UPAs que passam agora a receber esse recurso, elas entram em funcionamento e não tem risco de parar, ministro? Em julho, quando o senhor esteve aqui, eram 12 UPAs já prontas e sem operação. Hoje estão sendo destinados recursos para 5. Essas 5 já começam a trabalhar e não tem risco de parar mais? Não, essas 5 já estavam trabalhando. Tá. As UPAs que não estavam funcionando, nós fizemos um decreto estamos alterando a exigência de funcionamento, de equipes de funcionamento, para que o prefeito possa dimensionar de fato qual é a estrutura que precisa na sua UPA, e conforme a estrutura que ele escolher, nós pagaremos a nossa contrapartida proporcionalmente. Então nós teremos UPAs com 12 horas, um médico, 12 horas, 2 médicos, 24 horas. Todas terão que ser 24 horas, porque o programa define dessa forma. Mas poderemos ter estruturas diferentes, com custos diferentes, porque antes as UPAs foram dimensionadas 500 UPAs no Brasil. Então, depois por pressões políticas, ampliando, estamos em 1.100 UPAs. Então, aquela dimensão inicial de estrutura para atender um raio de 200 mil habitantes, ela ficou desnecessária, porque uma UPA ficou perto da outra, não há mais 200 mil habitantes por UPA para serem atendidos. Então, por isso é que nós estamos num novo modelo de estrutura de financiamento, e essas UPAs que não estão funcionando, os prefeitos optarão por um custeio, por um volume de atendimento possível, por uma estrutura de atendimento, e aí o Ministério vai dar a sua contrapartida também, proporcionalmente a essa nova estrutura. Porque no modelo atual, os prefeitos não abririam essas UPAs, porque ele não consegue pagar a sua parte do financiamento. A parte do governo federal, o governo federal tem recursos para bancar. Na parte do governo federal, nós temos recursos, estamos regularizando todas as UPAs e os demais serviços que estão funcionando sem a nossa contrapartida. São muitos recursos, viu? Nós temos aí, você pode contar com uma quantidade enorme, são 4 bilhões de reais em serviços de saúde já em funcionamento sem a participação do governo federal. Então, nessa gestão austera que nós estamos fazendo, economizando muito para poder cumprir esse compromisso e passar a pagar os 50% de custeio da União para todos esses serviços que já estão em funcionamento sem a nossa contrapartida. Ministro, foi aprovado PEC 241 no primeiro turno na Câmara dos Deputados. Qual é a preocupação do ministro da Saúde em relação aos próximos anos no Brasil, com verbas para a área da saúde? A oposição diz que vai ser o caos, porque não vai ter como aumentar os investimentos depois. Eu sei que tem ali a abertura de exceção, a gente já conversou semana passada isso com os nossos ouvintes aqui, mas de qualquer forma, a oposição continua dizendo que vai ser o caos na área da saúde, da educação, da segurança pública, né? Vocês que estão com os orçamentos nesse momento, tendo que projetar
projetar eles com o máximo de inflação para o ano que vem, o máximo da inflação desse ano. Qual é a sua avaliação a respeito do assunto? Olha, não haverá prejuízo para a saúde e nem para a educação. A Previdência vai gastar mais do que está a correção da inflação, como você sabe. Então, o que o governo estabeleceu foi um teto de gastos global para a saúde, para o governo, aliás, como um todo, para o executivo. Esse teto de gastos global para o governo inclui também o legislativo e o judiciário, mas são orçamentos independentes. Esse limite de gasto global faz com que, dentro das despesas do governo, o governo escolhe aquelas que terão mais ou menos recursos. Então, nós já sabemos que a Previdência vai gastar mais do que a inflação, a saúde certamente vai ter recursos suficientes e provavelmente também mais do que a inflação, a educação também, por quê? Porque quem vota o orçamento são os parlamentares. Eu sou 20 anos deputado federal, especialista em orçamento, fui o relator do orçamento ano passado, nós aumentamos 8 bilhões de reais no orçamento da saúde ano passado, só com emendas parlamentares e ação dos parlamentares no Congresso. Então, esse piso mínimo que está estabelecido é o mínimo, mas desde sempre a Constituição tem um mínimo para a saúde e os orçamentos sempre foi superior ao mínimo. Então, fazer a conta do mínimo não ajuda. Ela é uma conta que na prática não se realizará. O que se realizará é a vontade dos parlamentares e essa vontade será sempre de colocar mais recursos para a saúde. Tá. Uma inflação, vamos lá, vamos pensar que a inflação fecha em 6% esse ano. O orçamento do ano que vem, o senhor imagina que vai ficar em quanto a mais do que esse ano para a sua área? O orçamento do ano que vem já foi encaminhado ao Congresso, está em 115 bilhões, deve receber mais 6 ou 7 bilhões de emendas, então vai a 122 bilhões, contra 106 desse ano, 106 de recursos livres, 115 de recursos totais. Então, nós vamos crescer, como sempre crescemos no orçamento a cada ano, por uma decisão dos parlamentares. Não há essa limitação de inflação para o orçamento da saúde e nem para nenhum orçamento específico. A limitação da inflação é para o orçamento global de despesas do governo. Cada área, dentro da sua articulação, aprovará no Congresso mais ou menos valores conforme a força política que tem. Qual é a prioridade nesse momento do Ministério da Saúde em relação ao que vem por aí, né? Onde é que é o foco do governo Temer na área da saúde? Nós temos como prioridade número 1 a gestão, informatização. Nós apresentamos um novo sistema nosso, o SUS-AB, que é uma atenção básica, um software para gestão que integra todos os postos de saúde na Secretaria Municipal, que o médico pode consultar se tem o remédio na farmácia antes de receitar, que faz um controle muito bom de economicidade dos recursos da saúde, prontuário eletrônico para todo mundo, a sua ficha médica estará disponível no computador em qualquer lugar que você esteja no Brasil, onde você precisar ser atendido, o médico vai ter a sua ficha, os seus exames, o seu histórico, e, portanto, não vai pedir novos exames, não vai repetir despesas, porque ele vai ter a informação. Então, o prontuário eletrônico, a informação, é a nossa grande prioridade, porque a partir desta informação, nós evitaremos fraude, aumentaremos a transparência, evitaremos repetição de procedimentos e duplicação de entrega de medicamentos para as pessoas e evitaremos que medicamentos vençam as prateleiras. Portanto, é esta a prioridade da nossa gestão, seguida de prevenção e promoção de saúde. Os valores que serão repassados hoje para hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul zeram a dívida do governo federal com os filantrópicos? Daqueles que estavam em operação até 31 de julho, sim, todos passam a receber os recursos dos procedimentos que estão sendo praticados. Se algum novo serviço for instalado a partir de 31 de julho, nós deveremos ainda tramitar lá no Ministério essa documentação, para depois fazer o aporte de recursos. Mas o Rio Grande do Sul, em especial, tem um atendimento importante do governo, tem aí o GHC, o Hospital Conceição, são 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, direto do governo federal, para sustentar essa estrutura de atendimento de saúde aí, e que é um diferencial que vocês têm em relação aos outros estados, atendimento direto do governo federal na área finalística de saúde, que não é a nossa característica.
o nosso sistema de saúde é ação descentralizada para estados e municípios, e o governo federal não executa diretamente ações de saúde. O governo federal, o senhor esteve reunido aqui com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, recebeu vários encaminhamentos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul naquela última passagem por Porto Alegre. Amanhã é dia do médico, estava lembrando isso aqui agora, né? 18 de outubro. Tem algum anúncio do governo para médicos especificamente que trabalham em hospitais públicos? Olha, nós temos, amanhã eu estarei em Belo Horizonte anunciando recursos também. Nós estamos, para os médicos, fazendo o nosso agradecimento. Não há saúde sem os servidores da área da saúde, mas nós estamos construindo uma boa relação, repactuamos com todos os representantes da área médica, temos feito diálogo permanente. Eles haviam se afastado totalmente do governo federal, abandonado suas cadeiras, os vários conselhos que assentam no governo federal, retomaram, estamos em bom diálogo, e eu posso ter certeza que haverá na nossa gestão uma capacidade muito efetiva de melhorar a estrutura com que os médicos trabalham, né, os insumos, os equipamentos, as instalações, para que eles possam produzir um bom serviço de saúde para todos. Ministro Ricardo Barros, obrigado ao senhor aí. A gente vai acompanhar principalmente então essas 12 UPAs, porque a partir de agora, com essa condição, né, de se mudar, cada prefeitura fazer a adaptação, os prefeitos têm que repassar para vocês como vai ser orientado isso, e o governo federal garante que a contrapartida será dada, né? E vamos poder abrir esse serviço para a população, que é muito importante. São 170 UPAs em todo o Brasil que estão prontas e que não estão funcionando porque não há capacidade financeira da parte dos municípios para suportar naquele formato que estava estabelecido. Tem alguma previsão de todas em funcionamento, ou pelo menos as 12 gaúchas em funcionamento? Não, eu aguardo aí a manifestação de cada gestor, né, para ver qual é a opção que ele escolhe de custeio e quando ele pretende iniciar o funcionamento. Como temos agora uma transição, né, de prefeitos, vamos aguardar para ver qual é o posicionamento dos novos gestores também. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Um abraço.